Iniciada a gravação, 19h20, dia 6 de abril. Primeiro, gostaria de falar para vocês que, se vocês derem uma olhadinha, vou mostrar para vocês aqui pelo próprio portal Liga. Eu já coloquei a aula da semana passada, que tem gravada para vocês, que a partir da semana passada foi autorizado esse compartilhamento na plataforma. E também coloquei o slide. Então, vou mostrar para vocês aqui rapidinho como tá lá, para que vocês possam localizar e também ajudar os colegas caso precisem. Boa noite, Anderson. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Estou aqui falando para o pessoal que vou mostrar aqui no Liga como que tá a nossa plataforma agora com as atividades de vocês, tá? Então, aqui na fase 2, vocês vão encontrar logo na primeira aba aqui a gravação. Aí eu coloquei a data, tá? Aula remota do dia 30/3, que foi na semana passada. Então, tem a aula, com minha cara aqui super assustada, não sei porque eu fiquei com essa expressão. E os slides aqui logo abaixo, tá bom? Então, agora, a partir da semana passada, foi autorizada a divulgação dessa aula para vocês. Vocês podem entrar lá no Liga e assistirem novamente. No caso do nosso colega, esqueci o nome dele, acho que é Adeilton, ele ainda não fez a solicitação para o Juvencio. Ele pode assistir lá, mas com relação às atividades, por exemplo, se algum aluno faltar no dia, é importante que vocês façam um requerimento para poder aceitar essas atividades fora do tempo. Mas nós fizemos bastante atividade nessa fase 2. Agora nós ainda temos alguns pontos, segundo a minha conta aqui, são 6 pontos que a gente ainda tem. Então, como eu falei para vocês na semana passada, hoje nós teremos a aula, teremos uma atividade que iniciará hoje, mas vocês vão ter um tempo maior, até por ser um texto que precisa de um pouco mais de elaboração. Deixei aberta para vocês até domingo. Às 19h30 vai chegar um e-mail para vocês, porque hoje eu programei certinho. Então, nós iniciaremos essa atividade hoje ao final da aula. Então, vamos fazer como a gente tem feito. Eu vou direto, sem o intervalo, e ao final a gente pode iniciar essa atividade. Eu fico aqui à disposição com quem tiver maiores dúvidas também, tá bom? Alguém tem alguma dúvida sobre o projeto, que queira perguntar agora no início da aula, algum questionamento a fazer? Caso vocês tenham, podem parar aí a qualquer momento. Importante que vocês avisem os colegas, principalmente no grupo, que está faltando bastante gente, que a atividade vai ser liberada para quem tiver aqui presente, que tem a lista de chamada aqui do Meet, né, gente? Então, quem não tiver presente no dia, não solicitar para o Juvencio, depois eu não consigo receber e pontuar. Aí nós faremos a atividade em 2 partes, igual nós fizemos na última atividade. Nós teremos um momento que vocês desenvolverão o texto e na semana que vem um momento para a gente conversar a respeito do projeto. Daí, na semana que vem, a gente tem esse momento, não teremos atividades mais profundas e valendo muita nota a partir da semana que vem, porque a gente finaliza esses 6 pontos e aí vocês já têm a entrega do projeto, que é até na quarta-feira da semana que vem, né? Então, vamos organizar essas partes para a gente poder dar todas as notas possíveis para vocês, porque são 15 pontos de atividade individual, certo? Então, eu vou compartilhar aqui os slides e ao final dos slides eu apresento a atividade para vocês. Mas hoje nós teremos momentos aqui de não só olhar os slides, vamos dar uma olhada no Word também, como a gente faz alguns processos, e vamos que vamos. Vocês podem parar a qualquer momento para perguntar se tiverem alguma dúvida, tá bom? Porque acredito que hoje nós tenhamos aí uma... Quem tiver com o computador, quiser ir treinando conforme eu for fazendo, também pode, e a gente vai desenvolvendo essas habilidades aqui que nós estamos precisando. Vou compartilhar aqui com vocês só um instante. Pronto, acho que vai dar certo aqui, que eu estava tentando pôr o slide inteiro para vocês verem melhor, e depois da aula eu libero o slide para o Richard, tá?
Aqui estava aparecendo para mim que estava mudo, gente. Desculpa, agora vai. Agora vai. Caso vocês não estejam me ouvindo ou vendo, mas pelo que eu estou vendo aqui que eu abri no celular, está aparecendo certinho o nosso primeiro slide. Se não passar aí, vocês me dão um toque, hein? Hoje nós vamos falar sobre um assunto importante na produção de texto de vocês. Nós estávamos fazendo produções textuais ao longo das aulas, mas produções que a gente usa mais cotidianamente. Então, hoje nós vamos falar um pouco a respeito da ABNT, que vocês escutam falar durante o percurso acadêmico de vocês, mas que agora, principalmente no 7º, no 8º semestre, vocês ouvirão muito mais, porque vocês vão ter que se familiarizar com essas normas ou acabar se envolvendo um pouco mais por conta do TCC, ou ainda pagar uma pessoa para poder formatar a produção textual de vocês, que a gente sabe que acontece muito, né? Existem pessoas aí especializadas nas formatações segundo as normas ABNT. Eu não sei se o Richard está aqui, mas na semana passada a gente pôde conversar um pouquinho com isso, sobre isso, quando os alunos saíram, né? Que a gente vai aprendendo mesmo conforme a gente vai precisando. Então, as normas, elas se aplicam aos diversos textos que veiculam na nossa sociedade, mas a gente ouve muito falar, não se familiariza e não se envolve muito com a ABNT, mas é uma coisa muito simples. E hoje a gente vai ver um pouco mais a respeito disso. Eu trouxe para vocês aí essa imagem, né? Porque é importante que a gente observe que, como eu já tinha falado na primeira aula com vocês, nós estamos sendo observados. Se a gente faz uma atividade para o nosso curso, a gente é observado com relação ao padrão que é esperado nessa atividade. Se a gente escreve uma carta, escreve um texto, se a gente escreve qualquer tipo de documento, nós estamos sendo observados. Não somente observados para saber e constatar se está tudo certo. Muitas vezes, nós escrevemos da melhor maneira que nós podemos, conseguimos transmitir a nossa mensagem, pode ser que esse texto não esteja na sua melhor estrutura, mas nós também somos observados com relação às capacidades que nós temos, porque nós podemos ver também, né, por exemplo, hoje eu pedi para a Maria escrever um texto, foi bacana, mas eu acho que ele pode melhorar. Se amanhã ela continuar esse exercício de escrita e esse texto realmente melhorar, somos observados com relação a essas melhorias, a esses avanços. Então, aqui eu coloquei para vocês todos esses ícones, né? Para que a gente veja que não é somente nos textos e nos trabalhos que a gente envia que a gente está sendo observado. A gente está sendo observado nas comunicações que nós fazemos através do nosso WhatsApp, porque nós utilizamos muitas vezes de recursos aí que diminuem as nossas palavras, que abreviam, que simplificam, mas nós sabemos que não é sempre que nós podemos recorrer a esses recursos, né? Então, os outros ícones, o YouTube, o Instagram, e o Snapchat, o e-mail, é um desses assuntos também que eu queria trazer para vocês. Em todos os aspectos, nós estamos sendo observados. Muitas vezes nós escrevemos, a pessoa lê de uma outra maneira. Muitas vezes, hoje, o recurso do áudio é muito bacana também. Mas a todo momento, a gente pode ser pego de surpresa aí sobre essa observação. E a respeito também do mercado de trabalho. Ele cada vez exige mais os profissionais que não têm apenas conhecimentos práticos, que são excelentes no desenvolvimento, nos momentos maker, mas aqueles que também observam, que absorvem informações, que se expressam bem a partir das oportunidades que tenham esse diferencial, porque nós já falamos a respeito disso na nossa primeira aula, que a escrita, a boa comunicação é um diferencial, dentre tantos outros aspectos de posicionamento dessa nossa pessoa, dessa nossa persona trabalhadora. E esse padrão de escrita e comunicação associa todos nós a como nós utilizamos a língua portuguesa. Como eu já falei para vocês, a nossa língua pátria, a nossa língua mãe, a língua que todo mundo espera que a gente conheça bem. Dominar a comunicação e a linguagem é fazer essa boa comunicação. Para que a gente possa fazer isso, e nós já vimos, espero que vocês saibam que esse slide aqui e o anterior é um slide repetitivo, para que vocês fixem isso na memória, né?
Então, nós precisamos ter prática, ter clareza, coesão, objetividade, que são alguns pontos que nós já tocamos nas aulas anteriores, porque nós precisamos transmitir as informações, as nossas ideias, tudo que nós devemos colocar com clareza. Quem não se comunica, se trumbica, né, gente? Diria aí o nosso querido Chacrinha. Então, hoje nós vamos conhecer a ABNT, que é um monstro para muita gente, e isso aí eu não vou negar. Ela já foi um monstro para mim também. Já precisei aprender, me debruçar mesmo nos estudos para poder entregar um trabalho bem feito. Porque às vezes o caminho mais rápido, ele não nos ensina nada, né? Então é importante que a gente se envolva, foi o que eu falei para vocês. É muito importante, principalmente nesses processos produtivos, que haja um envolvimento. E a ABNT ela é um órgão responsável pela padronização de trabalhos que apresentem caráter científico, tecnológico. Então, a Associação Brasileira de Normas Técnicas é o nome completo da ABNT. E mais do que determinar algumas regras de redação de projetos acadêmicos e de textos diversos, a ABNT regula todo e qualquer tipo de produção que nós venhamos a desenvolver. Caráter escrito, né, textual aí para academia ou até mesmo para apresentações formais. Essas normas, como eu já falei para vocês, elas padronizam as produções com relação à sua qualidade. Então, seguir as normas de publicação da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, é muito importante para que a gente não gere conflitos com relação a essa padronização mesmo. Então, se nós pegamos trabalhos que esperamos que esteja dentro da mesma padronização, nós podemos observar outros critérios nele. Mas cada trabalho de um jeito é difícil, né, gente? Então, havendo essa padronização através da ABNT, fica mais fácil e possível fazer a comparação de pesquisas e trabalhos que são relacionados também a um mesmo assunto. De início, é natural que a gente fique incomodado, porque, por exemplo, chegou a hora de estudar, chegou a hora de desenvolver conhecimento a respeito da ABNT e das suas regras, porque parece para a gente que é algo muito difícil, que é algo muito complexo, mas o segredo é que a gente vá se adaptando através da nossa dedicação mesmo. Através do uso dessas normas, a gente consegue ir aperfeiçoando a sua aplicação. Então, se a prática leva à perfeição, nós podemos dizer que esse aí seria o mantra da aplicação e da utilização das normas ABNT, porque não é algo que nasce com a gente, ou às vezes a gente pode até configurar depois o computador para que ele, comece a produzir materiais já dentro das normas. Mas até para configurar o nosso computador, nós temos que ter prática no uso da ABNT. Por exemplo, eu sou uma pessoa que utiliza muito e sempre a ABNT, e não tenho nenhum tipo de configuração no meu computador, por exemplo, para que isso seja automático. Mas com o tempo eu já começo a produzir, desde a primeira página, um trabalho que está dentro das normas, para eu depois não ter o trabalho de ficar voltando e formatando. É possível? Sim, é possível, mas essa construção limpa, ela dá um pouco mais de ânimo e de tranquilidade, porque a bagunça, muitas vezes, ela e a própria estética dos trabalhos, ela prejudica a própria produção. E aí você deve se perguntar, né, por que eu preciso saber dessas normas? Para que essas normas servem na minha vida? Ou no que essas normas podem influenciar no meu trabalho? Então, calma, meus queridos, pois até aqui um administrador aqui, ó, para vocês ficarem tranquilos, porque a existência da ABNT é importante. Se ela não fosse relevante, não existiria, né? E influenciam, sim, diretamente a nossa vida estudantil e também a nossa vida profissional, porque saber a respeito até mesmo, por exemplo, da existência desse órgão é importante. Nós sabemos que por trás de tudo isso tem uma norma regulamentadora, tem uma associação que se destinou a estudar isso. Então, existem pormenores que são muito importantes? Sim, mas se a gente conseguir desenvolver o básico e esse conhecimento maior a respeito,
a gente já vai estar no caminho certo. Então, vou repetir novamente, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, foi criada em 1940 e tem como objetivo a padronização da forma de como os diversos trabalhos são executados em diversas áreas do conhecimento dentro do território brasileiro. Isso contribuiu bastante no avanço e na disseminação das produções científicas no país. Então, hoje, se vocês, não sei, pode ser que nós já tenhamos alunos aqui que fizeram uma iniciação científica, que já produziram um artigo para um evento, um pôster, que já escreveram uma matéria para um jornal, que já escreveram para um periódico, por exemplo, vocês podem observar que esses trabalhos são sempre feitos a partir de normas. Se nós vamos apresentar um pôster, nós podemos receber essas normas através do e-mail ou receber um documento que já é formatado para que a gente produza nessas normas. Se a gente vai publicar um artigo, chega para a gente quais que são as normas importantes de serem seguidas, porque as instituições também têm os seus próprios manuais, mas esses manuais também têm essas diretrizes. Pode dar uma diferença aí na letra? Pode ser que uma revista, por exemplo, escreva numa fonte diferente? Sim, mas existe uma padronização, porque senão eu mandaria um texto em formato de poema, por exemplo, estou aceitando o pessoal aqui, gente. Algum manda alinhada à esquerda, algum manda alinhada à direita, e muitas vezes você responde para o aluno que o trabalho está com uma formatação equivocada, e nem ele mesmo se deu conta que existe essa Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, e que ela rege toda essa produção. Então, espero que vocês agora, na altura do campeonato que vocês estão, que vocês tenham mais facilidade. Hoje a gente vai fazer um exercício aqui, meio que ao vivo, de observação de como fazer essa formatação, porque tem muita gente que tem dificuldade, né, no próprio computador, e espero que as produções sejam otimizadas. Então, existindo a ABNT, qualquer trabalho que é produzido em meio acadêmico e de caráter sério segue esses padrões como forma de firmar uma legitimidade e de seguir esse padrão de qualidade. Formatar as suas produções, com certeza, eleva o padrão de apresentação. E isso não vale somente para a faculdade. Se você olha um texto bem formatado e viu que o estudante, que o arquiteto, que o engenheiro, que o advogado teve o cuidado de fazer, de olhar para essa formatação, você já pensa em como essa pessoa tem um cuidado com as coisas que ela está desenvolvendo. Ela não entrega as coisas de qualquer jeito, porque ela sabe que existe uma padronização para isso, e se existe uma padronização, eu acredito que isso até facilite as coisas, porque você não precisa ficar pensando que tipo que eu vou usar, o que eu vou fazer. Não, segue o padrão, segue o basicão, que você vai ser feliz. Agora, se essas normas não existissem, elas dariam, né, a todos a possibilidade de desenvolver produções da forma como bem entenderem. Isso geraria uma variedade de documentos com diversas tipologias e métodos, formatos e organizações de ideias. Ou seja, isso prejudicaria o entendimento. Então, quais seriam os parâmetros utilizados para dar legitimidade, avaliar ou até mesmo recuperar essa validade de formatos utilizados? Se a gente não tivesse esse padrão, seria impossível avaliar esses trabalhos utilizando os mesmos parâmetros. Nós não teríamos parâmetro nenhum, a não ser, por exemplo, a comparação de teoria. E aí ficaria muito difícil, não é mesmo? Principalmente na disseminação desses trabalhos. Pensem aí, vamos supor, se a gente tem dentro de uma revista textos de diferentes, sem começo, meio, fim, sem essa organização, sem a introdução, sem a referência, sem informação sobre o texto, ia ser muito difícil. Primeiro, uma pessoa que é organizada, por exemplo, ela pega um jornal ou ela pega um texto de diferentes lugares, ela vai ver se é uma coluna que foi escrita, se é um artigo de opinião, até mesmo se a própria revista colabora ou corrobora com as informações e opiniões que estão sendo ali passadas. Então, observar todas essas padronizações que existem no texto são importantes e nos deixam um pouco mais espertos e menos ingênuos. Já falei para vocês um pouquinho a respeito disso. Sejamos menos ingênuos na utilização da linguagem, porque sim, nós estamos sendo observados.
Sim, faz diferença no nosso texto. Sim, faz diferença na nossa formação. Então, a ABNT está presente em escolas técnicas, em universidades e principalmente nas instituições de todos os portes e na vida corporativa. Se a gente tem esse olhar engajado, esse olhar organizado para isso, a gente consegue trazer maior qualidade para as nossas produções. Porque essas instituições obtêm vantagens quando elas exercem os seus processos em conformidades com as normas da ABNT. Então, se vocês saírem pesquisando, por exemplo, sobre a ABNT, vocês vão ver que tem a Associação Brasileira de Normas Técnicas para textos, para engenharias, para produções, tem para muita coisa. Então, ela rege todas as áreas mesmo do conhecimento. Uma vez que isso traz também mais segurança e mais otimização para as operações. Qualidade e também intercambiabilidade. O que é intercambiabilidade? Quando a gente pode trocar coisas da mesma qualidade. E isso favorece a interação entre todos os colaboradores. E não só entre todos os colaboradores, eu diria entre todas as instituições. Você não quer mandar uma coisa toda padronizada para alguém e receber algo diferente. Então, por exemplo, entre as universidades, né? Os alunos vão num congresso, eles obedecem todas essas normas, eles vão apresentar um trabalho, eles obedecem todas essas normas. Nós temos padronização e segurança na qualidade de apresentações e de entregas. E quais são as regras que todos precisam conhecer? Então, vamos aqui para o que eu falei para vocês hoje, para a gente fazer. Eu estou acompanhando pelo celular, talvez não seja tão rápido quanto poderia, mas é importante que a gente faça esse exercício. Então, gente, vocês sabem, né? Quando eu vou fazer a minha atividade aqui no Word, é possível que vocês vejam aí, né? Circulando aqui, ó. O Word, esse ícone, ele aparece basicamente assim para todos os computadores. E aí, vou abrir o Word aqui para vocês, né? Seleciono aqui uma folha vazia, porque hoje eu já trabalhei bastante. E vou escrever aqui. Eu escrevi a palavra administração aqui, selecionei. A respeito da letra, né? O que eu coloquei? Foi a primeira coisa aqui. Fonte. Fonte é o tipo de letra. Vou aumentar aqui um pouquinho para a gente ver a diferença desses tipos de letra. Opa, queria deixar do mesmo tamanho. Então, nós temos aqui uma fonte calibre, que eu estou usando porque ela é a primeira que aparece aqui para mim. Mas a fonte padrão, que é definida pela ABNT para formatação de trabalhos acadêmicos, é a Arial. Então, vou mostrar para vocês aqui novamente. Qual que é a Arial? É essa aqui. Arial está aqui para vocês. Uma outra fonte que é utilizada é a Times New Roman, que também é aceita, mas não é possível que a gente utilize duas fontes em um mesmo trabalho. O tamanho da fonte deve ser 12 e o tamanho da fonte, quando a gente for fazer referência, citação, legenda ou tabela, é menor, é 10. Então, vamos voltar aqui para o nosso documento. Essa é a Times New, essa é a Arial, tamanho 12, vocês sabem aqui onde selecionar, então esse é um tamanho aceitável para os trabalhos. Quando eu quero mudar para Times New Roman, que ela fica até entre aqui as favoritas, ela mudou aqui, vejam aqui, e sempre o tamanho 12. Se eu for fazer uma citação, aí o que acontece? Vou mostrar aqui para vocês só rapidinho. Eu seleciono, diminuo para 10, certo? Então, para trabalho normal, escrita, tamanho 12. Citação, quando eu vou fazer uma legenda, nota de rodapé, eu diminuo para 10. Ou a fonte é Times, ou a fonte é Arial. Eu sei que às vezes a mão coça para a gente colocar uma letra bem legal, porque o meu professor vai ficar feliz. Mas não, gente, nós não estamos falando de felicidade, nós estamos falando de padronização. Então é necessário que a gente tenha consciência a respeito disso. Ok? Deu para ver aqui as duas fontes, fonte Times e fonte Arial. Preferência, use a Arial. Arial maior, mais limpa. A Times é bem pequenininha, inclusive na hora da escrita dá diferença. Você tem que escrever um pouco mais. Ó, e dica de quem escreve bastante. A Arial, eu acho que ela fica, como que eu posso dizer? Ocupa melhor ali as coisas. Gosto mais dessa letra. Então aí a fonte Arial ou Times,
tamanho do texto, no texto 12, tamanho da citação, referência, legenda, rodapé, diminuo para 10. O espaçamento entre os parágrafos, segundo as normas da ABNT, ele é de 1,5, assim como o espaçamento das linhas no Word. O título da seção ele deve ser sempre separado do início do texto, com 2 espaços de 1,5, conforme estabelece. Observem que ela tem até número, gente. Se vocês forem procurar a ABNT, ela aparece todos os números, né? A norma brasileira 14724. E já para subseções, a associação define que os títulos das subseções devem ser separados do texto que o precede e que o sucede, com 2 espaços de 1,5. Vou mostrar para vocês aqui na prática como que é esse negócio. Só vou aumentar aqui para ficar melhor. Aumentar aqui o escrito. Então, aqui eu tenho uma seção, né? Vou voltar aqui, deixar bem juntinho. Para eu deixar com 2 espaços, é aqui, certo? E aí, eu seleciono aqui o meu texto, vou aqui em parágrafo. Vejam que os espaçamentos aqui, ó, são múltiplos. Segundo a ABNT, é quanto? 1,5. Olha como o texto respira. Então, vamos colocar aqui, ó, sem o espaço, bem juntinho. Segundo a ABNT, espaçamento de 1,5 já dá uma ampliada aí no texto. Então, como eu falei para vocês, coloquei um título, eu dou 2 espacinhos aqui, ok? Para poder começar o meu texto. Caso vocês tenham dificuldade de acompanhar aí os exemplos, gente, hoje eu quis mostrar para vocês, certo? O espaçamento simples deve ser utilizado em citações de mais de 3 linhas, nota de rodapé, referências, legendas das ilustrações, tabelas, ficha catalográfica, entre outros. Então, por exemplo, citações com mais de 3 linhas, daqui a pouco a gente também vai chegar nelas aqui, ó. Essa é a minha citação com mais de 3 linhas, aí eu tenho que pôr no 10, espaçamento simples, e ainda, mas a gente já vai chegar lá, dá um recuo de 4 centímetros. Então, vejam como que fica diferente aí o nosso texto, certo? Sempre justificando aqui. Espaçamento do texto e no texto 1,5. Referências, legendas, citações com mais de 3 linhas é simples. E título para o início da sessão. Título para o início da sessão, a gente dá 2 espaços. A margem, agora eu vou precisar até completar um pouquinho mais aqui. A margem pega um pouquinho para o pessoal. Então, eu vou tirar aqui o nosso espaçamento para mostrar para vocês. Vou aumentar aqui o número da letra para ficar melhor a visualização. Já vou colocar aqui o nosso espaçamento aqui. E vou colocar aqui para... Opa, tem gente entrando ainda. Vou escrever mais um pouquinho para que vocês possam ver aqui a margem. Então, vamos lá. A margem esquerda e superior de 3 centímetros. Então, a gente seleciona todo aqui o nosso documento. Vocês viram ali que eu fui em layout, né? Então, aqui. Opa. Olha aqui. Vou voltar aqui. Esquerda e superior, 3 centímetros. 3. Configurar layout, configurar página, tá, gente? Direita inferior, 2 centímetros. Vocês observam como que ele não vem configurado? Pelo menos no meu aqui não tá. Então, dá para configurar sempre. Tá configurado. Observaram aqui que veio até um pouquinho mais para cá? É diferente os espaçamentos aqui. Então, na margem, vocês podem anotar, mas depois vai estar o slide para vocês, porque depois a nossa atividade vai ter que ser formatada. E como eu falei para vocês aqui, as citações com mais de 3 linhas, eu recuo 4 centímetros. Então, vamos de novo fazer o recuo aqui. Eu seleciono a minha citação que tem mais de 3 linhas. Vou aqui em recuo. 4 centímetros. Lembrando que a minha letra sempre tem que ser 10. E o espaçamento simples. As citações, acabamos de falar sobre esse tipo de citação e vamos entrar um pouquinho mais profundo nelas,
nada mais são do que referências às informações que são extraídas de outros trabalhos, como livros, filmes, periódicos, sites e outras fontes que já trabalharam anteriormente com o tema que você escolheu. Então, mesmo que a gente tenha um olhar, né, que a lente de análise ou a abordagem não sejam as mesmas, alguém já escreveu sobre o seu tema, então é necessário que você, para fundamentar, utilize e crie o seu referencial teórico de uma maneira sólida. São, então, as citações que auxiliam você a incorporar essas outras produções no seu texto. Mas é preciso que você sempre lembre de dar o devido crédito a quem escreveu essa teoria. Isso quer dizer que essas citações, elas dão um suporte técnico e científico à ideia que você trouxe. Por isso, elas servem para, além de esclarecer, sustentar o assunto do seu texto. E é muito importante e sério isso, gente. Muitas vezes a gente recorre a textos que não são confiáveis, a materiais que estão disponíveis na internet e que muitas vezes causam dúvida. É necessário que a gente sempre procure por citações que sejam realmente sólidas e confiáveis. Por exemplo, ao longo do curso de vocês aprenderam muita teoria da administração e de outras ciências adjacentes que foram apresentadas pelos professores. Então, essas teorias, esses escritores, pesquisadores, cientistas, eles trazem para vocês o peso teórico. Então, vocês já têm muito material, por exemplo, a respeito de um tema. Procurem sempre títulos que vocês encontrem, né? Nas bibliotecas virtuais da instituição, por exemplo, vocês já são alunos faz muito tempo, né? Vocês devem utilizar a biblioteca virtual da FAEX, por exemplo. Inclusive, quem não usar, gente, uma dica aí é mandar um e-mail para o Tiago, para que o Tiago libere para vocês. Porque a gente tem milhares de títulos disponíveis na biblioteca virtual da FAEX. E aí lá vocês podem procurar em boas obras a respeito do assunto que vocês escolherem, por exemplo, para o seu TCC. Mas se você resolver fazer essa pesquisa toda pela internet, você também encontra livros. Mas é importante que você pesquise em sites confiáveis. Por exemplo, você pode usar o Google, mas você deve evitar sites. Você pode usar repositórios das instituições que tenham teses, dissertações, esses bancos, né, de obras de produções das instituições de ensino superior. Vocês podem usar também o Google Acadêmico. O Cielo, por exemplo, é uma base de escrita acadêmica que é muito forte. Sempre pesquisar por artigos que tragam essa relevância, não cair aí dentro dos sites que trazem textos que às vezes são bacanas e, por exemplo, tem uma linguagem que seja bem persuasiva, mas lembremos, né, nesses títulos, nesses textos acadêmicos, nós precisamos de suporte teórico. Então, é isso que as citações nos trazem, suporte técnico e científico para que a gente possa embasar a nossa ideia. E trazem maior esclarecimento, porque, por exemplo, no texto você coloca segundo as ideias de tal pesquisador. E você traz o que você queria falar sobre aquilo, mas uma pessoa de grande importância que pesquisou essa ciência falou. Então, antes disso, é importante que vocês pesquisem. E por que nós podemos, devemos utilizar todos os tipos de citações? Porque é fundamental que a gente traga as referências a essas informações que são extraídas de outros trabalhos, mas sempre de forma correta. Prestem atenção, muitas vezes a gente recai em erros, por exemplo, como o plágio, porque nós não soubemos utilizar essas ferramentas da maneira correta. Se nós utilizarmos, o próprio detector de plágio vai ver que é uma citação. Então, todos os tipos de citação devem obedecer às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, que permitem que os leitores identifiquem as fontes de pesquisa do seu trabalho. Um trabalho científico que é escrito somente com as minhas palavras pode não ser, e certamente não será muito interessante,
Primeiro porque pode ser meu primeiro movimento científico, mas eu não sou um cientista com tanta força teórica para isso. Eu preciso da ajuda desses outros escritores. Eu preciso entender como fazer essas citações para trazer essas outras vozes. E lembrando que, quando eu bebo na fonte do meu colega, eu preciso citar o meu colega lá no fim do meu trabalho. Então, essas citações, elas tendem a contextualizar o trabalho dentro da temática na qual ele se insere, ele dá credibilidade, registra opiniões similares ou conclusões que são opostas. Porque se eu também estou indo em um viés e encontro ideias opostas e trago para o meu trabalho, eu também trago que eu tenho ali uma divergência. Lembram que eu falei para vocês esses dias sobre 2 professores que falavam sobre casados, que falavam sobre teorias diferentes? E eu posso apresentar a teoria do meu colega como um contraponto, não querendo dizer que eu estou certo ou que ele está errado, mas que nossas ideias se diferem. Por consequência, então, quanto mais confiável é o meu trabalho, mais qualidade científica e técnica o meu trabalho possui. Por quê? Porque, mais uma vez, estarei utilizando a linguagem ao meu favor. Estarei utilizando técnicas de escrita para poder me embasar e, com certeza, meu trabalho vai ficar muito bom. Porque quando eu consigo trazer essa teoria para mim e consigo conduzir esse trabalho, eu tenho muito mais possibilidade de êxito. Então, por essa razão, você não pode escolher apenas citações que agradam você ou que confirmam a sua hipótese. É fundamental que as teorias conversem, que seja construído a partir da sua observação um trabalho novo, uma ideia nova. Porque geralmente vocês gostam de desenvolver trabalho a respeito daquilo que vocês têm interesse, a respeito daquilo que vocês querem saber mais. Então, não somente ficar focado na hipótese que eu quero trabalhar, mas também de trazer mais teoria, que tragam força, que construam essa ideia. Isso tudo que eu quero comprovar. E além do mais, é muito bom que a gente lembre, né? Se eu não utilizar a citação, a fonte original das minhas ideias, acabarei cometendo plágio. Então é necessário que a gente tenha atenção nisso. É necessário também que vocês saibam que todas as atividades têm até um botão de verificador, né? Que o Google que a gente usa institucionalmente faz essa verificação para a gente, mas eu, tanto na disciplina que eu dava de português instrumental, quanto comunicação jurídica, comunicação empresarial, a gente faz essa verificação. E trabalho que tem plágio, gente, é 0, né? Já falei com vocês a respeito disso. Mas o TCC, quando acontece isso, gente, é um caminho tão triste, porque daí é reprovação. Aí o aluno precisa se matricular de novo, o aluno precisa pagar mais aquele semestre para poder tentar reverter. Às vezes é possível aproveitar um trabalho plagiado? Talvez, mas o trabalho para fazer toda essa reescrita é muito grande. Então, lembram que eu falei com vocês a respeito quando a gente estava vendo o vídeo, conversando sobre o vídeo? Nós somos condenados a todo tipo de interpretação. Então, se eu procuro um tema que eu gosto, eu consigo desenvolver melhor e, com certeza, a partir das minhas leituras, a partir dos fichamentos que eu fizer, essas leituras em que eu vou anotando, que eu vou já localizando teorias, eu tenho, com certeza, capacidade de escrever um texto autoral e trazer muita força teórica para esse texto. E como fazer os tipos de citações dentro das normas da ABNT? Talvez vocês já saibam, como eu disse, vocês já estão bem avançados nos estudos de vocês, né? Mas existem 3 tipos de citações que a ABNT rege. Então, nós temos a citação direta, da maneira feita de forma curta ou longa, a citação indireta e a citação de citação, que é o APUD. Como não sei se vocês já ouviram falar bastante a respeito do APUD, por exemplo, ele pode ser utilizado, mas ele não é muito indicado. Você pode se encontrar, por exemplo, 1, 2 APUDs num trabalho, mas se você está citando uma citação, é melhor que você volte lá na primeira citação e encontre o que o autor falou mesmo, não o que um autor falou que o outro autor falou.
porque o APUD é basicamente isso. Eu falo o que outra pessoa falou, e aí vem alguém e cita o que eu falei a respeito do que a pessoa falou. Entenderam? É um negócio meio complicado. É por isso que não é indicado, meus queridos. Então, se vocês acharem lá uma citação, com certeza vocês acharão essa citação verdadeira. Pode ser em trabalho, pode ser em periódico, pode ser em outra fonte, mas procurem sempre reverter esse APUD, ok? Então, vamos ver como cada tipo de citação é feita. Lembrando que esses exemplos que eu estou dando para vocês hoje é dentro do padrão que a ABNT estabelece. Citação indireta. A citação indireta ela é também conhecida como paráfrase. Então, ela é muito utilizada quando alguém está escrevendo um texto e incorpora ideias do texto original, mas apresenta essas ideias com as suas próprias palavras, com a sua própria interpretação a respeito daquilo que ele leu. Então, acontece uma tradução ou uma explicação daquela ideia que visa facilitar a compreensão de quem está lendo o texto. Muitas vezes nós encontramos citações que são de difícil entendimento, de difícil compreensão. Se eu vou falar para determinado público, pode ser que ela seja ótima. Mas, por exemplo, eu pego citações bem densas e vou aplicar e vou apresentar, por exemplo, numa empresa onde eu preciso falar com funcionários de uma maneira simplificada. Então, eu pego e parafraseio. Eu faço uma reescrita, uma interpretação e explico aquela ideia de uma maneira mais simples. Só que é muito preciso que a gente tenha um cuidado grande para que a gente não altere a ideia. Por exemplo, não tem como um autor mais ou menos falar aquilo. Falou mais ou menos, mas eu mudei. Não. Então, eu não tiro essa ideia do contexto original, mas eu faço uma interpretação e escrevo a partir dessa interpretação. Então, nós temos um exemplo aqui dessa citação indireta. Soares, 2019, página 16, diz que numa sociedade que se divide em classes, a ideologia que domina, de acordo com a ideologia marxista, é a ideologia da classe dominante. Para que ela não usasse aqui, por exemplo, todas as palavras dele, porque existe uma forma da gente fazer trabalhos só com as palavras do autor, existe, gente. Por exemplo, na área da saúde, na área da estética, eles utilizam, não é a ABNT, tá? É uma outra norma que eles utilizam. Então, preste atenção, trabalhos na ABNT são assim. Mas, se eu quero falar muito aquilo que o Soares falou e eu preciso daquela teoria, o que eu faço, gente? Eu parafraseio. Eu leio, entendo e reescrevo. É a forma mais inteligente de desenvolver um trabalho, ok? Então vejam que tem como a gente fazer essa citação indireta no início. Olhem aqui na primeira frase, que o Soares, 2009, página 16, diz. E no segundo exemplo que eu trouxe para vocês, o que está escrito aqui? Em uma sociedade que se divide em classes, a ideologia que domina, de acordo com a ideologia marxista, é a ideologia da classe dominante. Soares, 2009. Então vejam aqui, dá para a gente saber de toda forma que foi inspirado no Soares. Ele pode aparecer no início, ele pode aparecer no fim. Agora, é importante que a gente não esqueça que a citação indireta, ela deve seguir a formatação do texto normal. Ela não tem nenhum recuo, ela não tem nenhuma alteração no tamanho da fonte. Vou voltar aqui para que a gente possa ver. Ela está inserida no meio do texto, dentro do meu parágrafo, normalmente. A citação direta. Ao contrário da citação indireta, a citação direta é feita com as palavras do próprio autor, diretamente do texto original. Ou seja, é uma transcrição dos exatos termos da fonte de pesquisa. Não é, portanto, a tradução de uma ideia, a interpretação de uma ideia, a paráfrase, mas sim a utilização dessa ideia na íntegra. Você só copia e cola o trecho desse texto. Temos a citação direta curta, que vem de textos reproduzidos do texto original e que devem ter no máximo 3 linhas. Aí sim, você cita diretamente ao longo do texto,
entre aspas, e sem alterar o tamanho da fonte. Por exemplo, aqui, observem, nós temos também dois formatos. Segundo o Anderson, 2006, página 19, entre aspas, vejam o que o Anderson falou. Obviamente, essa é a função da economia. Ela busca desenvolver modelos simples e facilmente compreensíveis que descrevam os fenômenos do mundo real. Fechadinho as palavras do Anderson. Abaixo, nós temos um outro tipo de citação, já com a referência ao final. Obviamente, essa é a função da economia, ela busca desenvolver modelos simples e facilmente compreensíveis que descrevam os fenômenos do mundo real. Anderson, 2006, página 19. Quando a gente faz como nesse primeiro exemplo, a gente contextualiza, né? Então, é uma forma mais suave da gente trazer e depois desenvolver o texto. Aqui nesse segundo formato, certamente vocês teriam que contextualizar antes ou trazer algo depois que nos mostre aí um pouco mais de texto. Você não pode simplesmente jogar uma citação no meio do texto. E como fazer essa citação direta longa? A citação direta curta está no meio do nosso texto. A citação direta longa, ela é a transcrição dos textos maiores nessa fonte de pesquisa. E para ser uma citação direta longa, deve ter mais do que 3 linhas. Além disso, a sua formatação é diferente. E vocês viram já que eu acabei de mostrar no exemplo lá no nosso Word. A citação direta longa deve ser apresentada com um recuo de 4 centímetros, de forma separada, com fonte no tamanho 10, espaçamento simples, alinhamento justificado e sem aspas. Parece difícil, mas não é quando a gente vai ver aqui. Então, vamos voltar lá para o nosso textinho do Word. Vou voltar aqui, tá, gente? Para todo mundo pegar de novo. Quero ver a formatação aqui no nosso trabalho que vai chegar. Então, eu tenho um texto aqui normal, tamanho 12, ok? Voltando aqui, vamos fazer a formatação da citação direta longa. 4 centímetros, fonte tamanho 10, espaçamento simples, justificado e sem aspas. Então, tá tudo aqui já. Arial, diminuo para o 10. O meu recuo 4 centímetros. Opa, é 4, gente, 4,1 não. Espaçamento simples. Aí vejam como que o texto se desloca. Então, daí a gente pode colocar, né? Segundo Anderson, 2009, página 16. Ó, não foi isso que o Anderson falou, mas para vocês verem o formato aqui do texto. Justificado, gente, quando a gente fala em justificado, que é importante que vocês saibam, porque chega muito texto, 98,7% dos textos não são justificados. Vamos lá para o justificado, para que todo mundo saiba. Vou mostrar para vocês, então preciso aumentar aqui para poder mostrar. Aqui nós temos o formato de alinhamento do nosso texto, né? Então eu seleciono todo o texto. Tinha que estar diferente aqui, tinha que estar mais quebrado, quer ver? Alinhada à esquerda, centralizado, alinhada à direita, justificado. Alinhada à esquerda é a formatação que já vem aqui no nosso Word. Então, muitas pessoas não têm esse cuidado. Centralizado, que um estilo em poema, tem gente que também manda texto assim. Alinhado à direita é o mais difícil de aparecer, porque eu acho que é o que deve ficar mais estranho à vista, né? E aqui, o justificado. Aqui eu dei uma fragmentada, mas vejam que se eu subir aqui, ó, ele vai ficar retinho. Aqui, como tem só os mesmos letras, por exemplo, alinhado à esquerda, vejam que aqui ele não está reto. Centralizado, alinhado à direita, aqui era à esquerda, centralizado, alinhado à direita, justificado. Aqui, ó. Aí, agora ele ficou retinho. E aí, o espaçamento, que deve ser sempre de 1,5.
É necessário que a gente tome bastante cuidado com o excesso de citações diretas longas. Por quê? Porque às vezes a gente quer falar, mas para que eu vou escrever um trabalho? Se a Maria escreveu o trabalho dela ficou perfeito. Então eu vou pegar essa página inteira e vou colocar como citação direta longa. Não posso, gente. A gente coloca como citação direta longa as coisas que são muito importantes no nosso trabalho, que não podem ficar de fora, mas a gente não pode abusar disso. Não pode só usar. Segundo Maria, uma página da Maria falando, segundo João. Não, a gente precisa sempre fazer essa condensação, esse batimento entre a teoria e a minha interpretação, que é muito importante, principalmente em textos aí dissertativos. Quando são utilizadas muitas citações desse tipo em uma mesma leitura, fica desagradável o texto. E pode parecer que você está apenas copiando os autores originais e não construindo e desenvolvendo um trabalho com as suas ideias próprias. Então, essa mescla é necessária. Lembrem-se sempre, esses trabalhos acadêmicos são batimentos entre a teoria e a interpretação. Então, momento de teoria, momento de minha fala. Momento de teoria, momento da minha fala. Isso vale, por exemplo, para a nossa atividade de hoje e vai valer super mais para quando vocês forem fazer, por exemplo, o TCC ou entregar um outro documento que seja argumentativo, que seja dissertativo. Então, aqui um exemplo de citação direta longa. Fiz com vocês ali, né, ao vivo, e vamos ver aqui agora. Uma equipe de professores da FEA, USP, 2008, página 25, assim se expressa. A administração é a tomada de decisão sobre os recursos disponíveis, trabalhando com e através de pessoas para atingir objetivos. É o gerenciamento de uma organização, levando em conta as informações fornecidas por outros profissionais e, também, pensando previamente as consequências de suas decisões. E, também, a ciência social que estuda e sistematiza as práticas usadas para administrar. Então, por exemplo, se eu quiser trazer para o meu trabalho, né, o que é a administração? Eu posso colocar isso. Uma equipe de professores da FEA USP expressa que a administração é isso. Por quê? Porque é boa essa citação, porque eu quero trazer ela para o meu trabalho e porque ela é maior do que 3 linhas, então eu preciso fazer essa citação de forma direta, longa, utilizando apenas as palavras, no caso desses professores, desses autores, porque é uma equipe, correto? E vamos lá para citações de citações, que são os APUDs, que eu falei para vocês, porque confundem realmente eu falar de algo que alguém falou lá no meu trabalho. Que alguém falou. A citação de citação pode e também é chamada de APUD. Então vejam aqui, gente, o que acontece? Olhem a diferença aqui quando está aparecendo a palavra APUD. Por quê? Porque ela é uma palavra estrangeira. Uma outra coisa importante de vocês terem em mente, e agora eu vou mostrar um texto meu aqui para vocês verem, né? Esse texto em língua portuguesa. E muitas vezes o que acontece? A gente acha muito bonito utilizar esse recurso que tem aqui, ó. Ai, que letrinha bonitinha. Muito bonitinha, né? O que acontece? O itálico, que é essa função que nós chamamos aqui, ele só é utilizado em palavras estrangeiras no meio do meu texto. Então, se, por exemplo, aqui tivesse online, aqui no meu online, deixo o meu online itálico, porque ele é uma palavra estrangeira no meio do meu texto. Isso é o correto segundo as normas ABNT de formatação, que as palavras estrangeiras estejam em itálico. Nós não temos a palavra online aqui. Se tivesse qualquer palavra estrangeira aqui, nós utilizaríamos. Mas vejam, fica bonitinho, mas é incorreto. Então, ó, o que chega muito? Currículo com letra itálica. Quando eu comecei a escrever, quando eu comecei a conhecer o Word, gente, computador no auge, achava lindo escrever. Mas depois é com o conhecimento que a gente vai se libertando de determinados hábitos. Então vamos sempre lembrar, a função itálico só serve para palavras ou sentenças. Por exemplo, se tivesse escrito aqui uma sentença em inglês,
para que a gente utilize isso no meio do trabalho. No mais, esqueçam a utilização do itálico, certo? É importante que vocês lembrem disso. Por que eu dei esse exemplo? Porque nós temos uma palavra estrangeira aqui. Como que ela está? Ela está em itálico. Ela é uma citação. Ela é a citação de uma palavra estrangeira. Ó, verifiquem aqui que ela está diferente. Ó, ela está em itálico. Então, fiz essa chave aí sobre o itálico para eu não esquecer, porque a gente recebeu trabalhos com o itálico. Vamos voltar para a citação de citação, que é o APUD. Vejam que até aqui, em caixa alta, ele está em itálico. Então, a citação de citação pode ser chamada de APUD, que é uma palavra que não é da nossa língua, que é um termo em latim, que significa junto a, perto de ou em. No contexto científico e acadêmico, esse termo é utilizado como sinônimo de citado por. A citação de citação é de forma geral quando a gente insere no nosso texto a citação de um autor que foi encontrado em outra obra. Então, a gente coloca sempre Apude Silva, Apude Antônio, Apude, vou mostrar para vocês. É importante frisar que o ideal é que a gente sempre consulte a obra original, especialmente por conta da garantia da credibilidade a respeito da nossa fonte de pesquisa. Mas, se essa citação for relevante e a obra original for inacessível, você pode utilizar esse recurso de citação, mas com moderação. Esse formato de citação, assim como todos os demais, possuem regras próprias que são definidas pelas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. A primeira maneira de fazermos uma citação de citação, ou seja, um APUD, é incluindo autores referenciados e o APUD no começo da citação. Vejam aqui. De acordo com Gog, 1972, página 59, APUD Nard, ou seja, o Gord falou e eu achei lá na citação do Nard, lá na obra do Nard, 1993, página 94. O ato de ler envolve um processamento serial que começa com uma fixação ocular sobre o texto, prosseguindo da esquerda para a direita de forma linear. Ou nós podemos ter também essa segunda opção de citação do trecho, que seria incluir esse APUD lá no final. Então, segundo Gog, 1972, página 59, o ato de ler envolve um processamento serial que começa com uma fixação ocular sobre o texto, prosseguindo da esquerda para a direita de forma linear. E olhem aqui o APUD Nard que está aqui embaixo. Vejam que aqui em cima o Gog aparece a sua obra original, que foi escrita em 1972, mas que foi encontrada lá na obra do Nard. Então, se essa obra for inacessível, vocês podem citar sim, mas é o que eu disse para vocês. A gente acha uma, duas num trabalho inteiro. Agora existem, por exemplo, programas de graduação e pós-graduação que já não aceitam. Então, por exemplo, é mais fácil, às vezes, você substituir essa sua citação. E, por último, existe uma terceira alternativa que dispensa a utilização do termo APUD, mas continua indicando que se trata de uma citação de citação. Então, veja, de acordo com Gog, conforme citado por Nard, vamos lá de novo essa expressão, o ato de ler envolve um processamento e vamos seguindo, né, com relação aí. Então, vejam que existem três formas. Quando a gente coloca no começo da citação, quando a gente coloca no fim e quando a gente incorpora, trazendo esses dois segmentos, tanto a primeira citação que foi realizada, quanto a segunda citação que foi realizada. E as referências, pessoal, que, ao meu ver, é um dos caracteres, um dos critérios menos fáceis de fazer, porque elas possuem especificidades próprias. É claro que eu não vou avançar com vocês e aprofundar tanto, porque, por exemplo, a gente no mestrado utiliza referências de diversas fontes, né? Mas muitas vezes vocês utilizam o quê? Livros, artigos. Aí, por exemplo, vem a questão, já falei com vocês sobre espaçamento nas referências, não existe, né? O tamanho da letra vocês já sabem, a fonte também vocês já sabem. Mas o que muda é a forma de utilizar o negrito, é a forma de colocar também as datas de que você está pesquisando, né? Porque as referências servem para que a gente auxilie o leitor
a localizar essas mesmas fontes citadas nos documentos. Existem diversas formas de elaborar as referências que são descritas na NBR 6023, mas, de modo geral, é necessário informar as referências em um padrão. Quando vocês forem fazer as referências de vocês, é importante que vocês procurem essas normas, porque daí lá vai aparecer. Você citou artigo, você citou um vídeo, você citou uma página na internet, que eu já falei para vocês que não é muito confiável, né? Você citou uma dissertação, uma tese. Então, é importante que daí esses pormenores dependem mesmo da citação que vocês forem fazer. Aqui eu apresentei para vocês até a próxima aula, não é ainda até a próxima aula, tá bom, gente? Então, o que acontece? A BNT é bastante informação para a gente absorver. Mais uma hora vocês vão ter que se deparar com elas. Então, muitas vezes a gente vai escrever um texto no Word e a gente já começa escrevendo dentro da formatação correta. Ah, eu já sei que a letra que eles esperam é uma Times. Bastante gente gosta da Times, tá, gente? Eu já gostei muito dela também, mas quando eu comecei a ver que a Arial ocupava melhor o espaço, que ela era um pouco maior, dava mais dinamismo, parece que as letras são mais limpas por serem maiores, um formato maior, eu comecei a utilizar mais. E aí eu fui moldando todo o meu trabalho para poder parar de querer, como eu falei para vocês, querer beleza. Não é disso que se trata, é de normas, né? E tem algumas instituições, inclusive, que não dão essa possibilidade de utilizar a Times, por exemplo. É sempre Arial 12. E às vezes dão uns outros direcionamentos com relação, por exemplo, aos títulos e as outras coisas. Mas é importante que a gente veja e perceba que se eu for escrever um e-mail e eu tiver, por exemplo, observar um pouco melhor a letra que eu estou utilizando, observar um pouco melhor se o meu e-mail está justificado, alinhado, porque no e-mail eu já vi que a gente não tem tantas possibilidades, né? Eu utilizo bastante também. Geralmente é alinhada à esquerda centralizada ou alinhada à direita. Alguns já dão essa possibilidade, por exemplo, de colocar esse justificado. Mas é importante que a gente tente observar não somente com o olhar de quem quer impressionar, fazendo uma coisa diferente, mas utilizar o padrão, utilizar essa simplicidade que a ABNT mostra, já mostra para a gente o conhecimento do aluno a respeito da normatização, porque foi o que eu falei para vocês. Alguns alunos sequer sabem que a ABNT existe. Então, estando agora no estudo da forma avançada que vocês estão, é importante que vocês incorporem nos trabalhos mais simples, que seja um parágrafo, nos trabalhos mais longos, que seja de uma, duas laudas, por exemplo. E hoje, inclusive, é essa possibilidade que a gente vai ter. No início da aula, eu estava aqui falando com os colegas, mas tinha pouquinha gente. Então, vou voltar a falar com vocês a respeito disso, já que a gente volta aqui para o conteúdo para explicar. Nós tivemos muitas atividades já, e na minha conta, aqui com o caderno, faltam 6 pontos para as atividades individuais. Ok? Então, o que é importante? Que a gente finalize, até porque nós teremos mais a semana que vem, e a outra semana já é o dia da nossa aula, é o dia 20, o último dia de entrega dos trabalhos. Então, a atividade que nós vamos ter hoje é individual, vocês desenvolverão. Pode falar, Marlene. Professora, boa noite. Então, parece que essa atividade foi disponibilizada por e-mail para os outros alunos, eu não recebi. Não, de novo. Não. Deixa eu ver aqui, então, para você poder entrar na sala, porque não sei o que pode ter acontecido. Você não chegou nem a entrar na turma, não... Não, nenhuma atividade. Porque algumas foi, que nem teve uma que foi em dupla, fiz com a Thaís, ela quem postou. Aí a outra, semana passada, até argumentei com você, que eu não recebi, eu acabei falando que eu tinha mandado por e-mail. Aí agora também não recebi. Então, ó, esse aí, ó, o Richard mandou. Ó, então, tem o link aí do Richard. Você precisa tentar entrar e se cadastrar. Você tem o e-mail do Gmail? Tenho. Que Mas estranho. eu vou cadastrar nesse link que ele mandou. Isso, o link, mandei também o código da turma. Esses pequenos números aí, esse EP7RBVZ é o código da turma. É importante que vocês mandem por lá. Tá, tô por fora disso daí, então. Obrigada, professora. Não, mas qualquer coisa, volte a avisar, tá bom? Tá bom. E chegou um e-mail para vocês. Realmente, hoje eu programei certinho para ele chegar às 19h30 para vocês. Essa nossa atividade também será em 2 etapas. Como será?
nós desenvolveremos hoje, daqui a pouco eu vou explicar ela melhor para vocês, e na próxima aula nós teremos aqui uma roda de conversa, vamos colocar assim, a respeito dos temas que vocês desenvolverem, que já que eu vou explicar, e cada aluno, é importante que esteja com o seu trabalho, igual foi aquele dia, cada um estava com o seu trabalho, porque nós teremos esse momento de dissertação, que é quando vocês escreverem, e depois, na semana que vem, nós teremos um momento de argumentação. Então, vocês vão apresentar, ou não vão apresentar, né? Eu vou receber os trabalhos de vocês até no domingo, vou olhar os temas e vou conversar com vocês sobre por que você escolheu esse tema, e daí você argumenta, né? Quais são as ideias centrais, por exemplo, coisas bem pontuais, no máximo 2, 3 perguntas, para que vocês possam fazer essa argumentação, mas uma defesa, mas mesmo da escolha dessa ideia de vocês. Nada teórico, não vou tomar o que está escrito no trabalho, mas mais para que vocês possam ter esse momento de, primeiro, fazer essa dissertação com um pouco mais de tempo, porque eu entendo que se, por exemplo, tem alunos, eu sou assim, tá, gente? Que precisa do final da aula, às vezes, para fazer a atividade. Não pode engatilhar com a atividade do outro dia, porque já é outro dia, outra atividade. Então, hoje a ideia é que assim que a gente terminar essa explicação, por isso que a gente vai direto, é que vocês já tenham contato com essa atividade, para que vocês possam desenvolver a dissertação, e a argumentação vai ficar para a semana que vem. Então, 4 pontos divididos em dissertação e mais 2 pontos para argumentação, fechando esses 6 pontos de atividade individual, porque é basicamente 50% da nossa nota, né, pessoal? Então, tem bastante gente aqui, foi até o que eu falei para o pessoal no começo também. Por favor, avisem os alunos que não estão aqui, que depois eu vou precisar de uma solicitação vinda por parte do Juvencio, para que essa atividade seja liberada, porque quase 50%, né? Mais 2 pontinhos aí a gente passaria os 50%. Então, vocês receberam um e-mail que está escrito aqui para vocês, texto dissertativo. Tem aqui nas instruções para vocês, né? E para essa atividade, vocês deverão desenvolver um texto dissertativo, que foi algo que a gente viu na semana passada e nas semanas anteriores. A gente tem conversado sobre argumentação também, dissertação, né? Escrita e redação, que eu falo para vocês sobre o ato de redigir. Partindo de um tema, eu ia pôr barra, mas eu pus aí um hífen, né? Um tema objetivo, que vai ser escolhido por vocês. Por exemplo, qual é o meu objetivo? Meu objetivo é verificar se um tema na administração, gente. Verificar se o desempenho da empresa é positivo. Por exemplo, esse é um exemplo pobre, mas é um exemplo, né? Se vocês têm, por exemplo, um tema, a administração em tempos de pandemia. É muito aberto, mas é um tema, não é verdade? Ou, por exemplo, porque depois vocês vão ter que procurar, né, citação, porque daí já que a gente vai aqui para a segunda parte. Então, falando sobre tema objetivo, pode ser um tema já dado ou pode ser um probleminha que vocês quiserem desenvolver. Uma dica que eu dou para vocês, que pode ajudar vocês, e depois, se vocês quiserem, podem ter até algum tipo de orientação, tá bom? Procurem pensar já em um tema que, por exemplo, inquiete vocês e que, quem sabe, pode ser um tema para o TCC, suponhamos. Sabe por quê? Porque daí vocês vão usar esse trabalho para algo posterior também. É uma possibilidade de vocês pensarem em um tema e aí vocês não vão ter retrabalho lá na frente. Por mais que às vezes o tema pareça, eu não sei, eu estou pensando em fazer sobre isso. Você pode trazer, a gente vai ter a possibilidade de conversar aqui e de já trazer para você uma ideia bacana, que é legal de você estar com essa ideia formada no próximo semestre. Então, se for da vontade de vocês, aproveitem esse momento para pensar o que me inquieta, o que eu penso em resolver na área administrativa. Porque eu sei que tem muitos trabalhos, por exemplo, porque eu faço parte das bancas da administração, que são ao encontro, por exemplo, de perspectivas de comércios próprios. Como implantar um mecanismo de organização na empresa. Eu vi já, por exemplo, Teressas Bar, da FAEX, eu já vi, entendeu? Como mencionar aumento da procura de alunos numa instituição privada. Então, pensem, pode ser uma forma de vocês diminuírem o trabalho no futuro e começarem a estruturar algo agora. Porque quando chegar lá, vocês já vão ter um pouco mais de conhecimento. Pensem a respeito de algo que vocês gostem. Por isso, a liberdade de vocês escolherem pode já ser uma sementinha. E no desenvolvimento do trabalho, porque já que nós vamos ver as etapas, tá?
vocês devem utilizar no mínimo, uma citação direta e uma citação indireta. Podem usar mais, e eu diria que os alunos mais, vamos colocar entre aspas aí, espertinhos, vão utilizar mais. Por quê, gente? Porque você preenche o espaço do seu texto, e se você for bom em trazer essas citações, essa ancoragem teórica, você vai ter uma produção maravilhosa, científica, entendeu? Então, tenham atenção com relação a isso, né? Sendo realizadas essas citações, não esqueçam de organizar as referências utilizadas na etapa final do seu trabalho. O texto deverá ser formatado segundo as normas ABNT e enviado em formato PDF aqui na atividade. Então, só vou editar aqui, gente. Mínimo uma lauda e máximo 2 laudas, ok? Então, coloquei aqui já no trabalho, tá atualizado para vocês. Atenção, coloquei aqui no fim, o trabalho será verificado quanto à sua autoria e autenticidade. Então, fiquem bem atentos. Por que eu coloquei para vocês que o trabalho deve ser enviado em formato PDF? Alguém desconfia? Não, isso é um não. Porque às vezes a gente formata um trabalho inteirinho e quando a gente manda para o professor, a gente perde nota porque ele desconfigurou. Então vamos lá, gente, aqui rapidinho, só ensinar, porque talvez tem gente que não saiba, e é algo muito simples, né? Essa passagem do Word para o PDF. Então eu tenho aqui o meu trabalho, que é o trabalho que a gente estava aqui fazendo juntos, para eu poder salvar em PDF. Agora que apareceu para vocês, né? Então vou voltar aqui o nosso trabalhinho, tá? Formatado ou não, é ele. Eu vou aqui em arquivo, salvar como, e aí o que é importante, né? Que eu salve num lugar que fique bom para mim, por exemplo, eu salvo tudo na área de trabalho, né? À toa que ela é uma bagunça. Mas daí eu coloco aqui, administração, fase 2, vamos supor aqui, ok? Vou salvar. Quando eu for salvar o meu documento, ele já é um Word. Então eu posso ir aqui, ó, em tipo, e seleciono o PDF. Isso, gente, significa que o meu trabalho não vai desformatar mais, porque o que eu estou enviando para o meu professor não é um trabalho editável. Quer ver? Já que aparece meu PDF para vocês, porque o computador está lentinho. Vamos lá, B, aparece o PDF. Ele está bem lentinho. Aqui na área de trabalho, vamos ver se ele já vai aparecer. Agora acho que ele vai aparecer. Aqui. Olhem para vocês verem. Quando eu coloco ele em PDF, ele não desformata mais. Ele está abrindo aqui. Tenham só um pouquinho de paciência, gente, que esse computador trabalha tanto. Aí. Agora tô... Vamos bem. Minuto aqui de silêncio pro meu computador. Que é para estar abrindo aqui o PDF. Aí, gente. Vai abrir, vai abrir. Uma paciência que eu quero mostrar para vocês. Ó, então aqui está o nosso trabalho em PDF. O meu professor pode clicar aqui, ó, ele não vai conseguir entrar nada de texto. Ó, tô digitando SSSS aqui, ó, não entra nada, não sai. Até aquela letrinha que estava errada lá no meio, ó, ela vem. Então, vamos recapitular. A próxima atividade deve ser postada na plataforma do Google Classroom em PDF. Como que eu salvo PDF? Pego o meu Word, venho aqui, salvar como, procurar aqui, que no caso é o meu, e seleciono aqui, ó, o PDF, área de trabalho, posso salvar com o nome que eu quiser. Por exemplo, Richard, o Richard vai salvar aqui, ADM Richard. Em PDF, e daí ele já salva aqui pra gente, aí, ó, apareceu aqui o ADM Richard. Ok? Então, não lembre. Critério também, gente, é para mandar o trabalho em PDF. Para que vocês aprendam que quando vocês forem mandar um TCC, talvez o trabalho volte para vocês formatarem inteirinho, porque o computador da outra pessoa está abrindo esse arquivo e ele está desorganizando. Então, vamos salvar em PDF, é um outro critério aqui para vocês, ok? Então, no mínimo uma página, no máximo 2 páginas, o trabalho vai ser verificado quanto à sua autoria. Temos que fazer esse trabalho enviado em PDF. Como está ali para vocês, né? Agora nós faremos neste trabalho um texto dissertativo.
Lembram-se que na última aula nós vimos a respeito do texto dissertativo argumentativo? Nesse caso do texto que nós vamos fazer, a gente tira essa parte de argumentação e daí nós vamos utilizar esse, que é um dos estilos de escrita que é mais utilizados, para que a gente possa fazer esse texto que é dissertativo somente. O texto dissertativo, ele é um formato de texto que defende uma ideia central a partir da argumentação também, com dados, com levantamentos, com estatísticas, fatos, exemplos, quaisquer outros elementos que sustentam a ideia que eu trouxe. Então, se eu for trabalhar, por exemplo, como implementar um recurso de controladoria na minha empresa, eu posso trazer lá as ideias de determinado autor que me mostrou várias formas de como fazer isso. Ok? Mas nós temos o texto dissertativo, que é argumentativo, como eu mostrei para vocês na semana passada, muito utilizado em redações, mas hoje nós vamos utilizar o texto dissertativo expositivo, onde nós vamos apresentar as informações sem a necessidade de querer convencer ninguém de nada. Esse modelo, ele é baseado em fatos que são inquestionáveis, como notícias, por exemplo, ou também artigos, né? E trazendo mais mesmo uma exposição do meu trabalho a respeito do tema que eu escolhi, e não um debate. Por exemplo, se eu vou trazer um debate argumentativo, eu preciso usar opiniões opostas e trazer outras vozes. Mas nós faremos um trabalho expositivo. Então, você vai escolher um tema e vai fazer exposições a respeito disso, ok? Quando a gente fala do trabalho argumentativo, igual a gente falou na semana passada, a gente tem aí uma reflexão sobre determinado tema e também um debate a respeito do meu ponto de vista, né? Agora vejam, qual é a estrutura do meu texto dissertativo? Da mesma forma que os outros textos que a gente viu, ele tem essa estrutura. Então, observem que lá na atividade eu coloquei para vocês, né? No desenvolvimento, deverão utilizar no mínimo uma citação direta e uma citação indireta. Então, nós precisamos destacar que nós temos essa organização que se divide em introdução, desenvolvimento, conclusão e referências. Na introdução, eu faço o começo da minha dissertação. Nesse momento, eu destaco qual é o tema do meu texto, mencionando algumas ideias e dando ali alguma prévia do que eu vou trazer depois. Como o texto de vocês, de toda forma, ele ainda é curto, uma página e no máximo 2, observem que vocês não podem... Lembram que a gente tinha falado sobre os tamanhos? 25% na introdução, 50% no desenvolvimento e mais 25% lá na conclusão. Vocês podem utilizar essas métricas. Precisa ser com uma precisão maluca? Não, mas pensem nessa estratégia, né? Então, na introdução, eu faço esse meu começo, eu introduzo o meu tema. Quando eu vou para o desenvolvimento, porém, eu estou fazendo já o meio da minha dissertação. Então, agora, eu devo colocar os meus argumentos e as minhas exposições para aparecerem. Então, explorem essas dissertações, explorem esses recursos que vocês têm de citação, explorem bastante, procurem essas ideias que os outros autores trazem, para que vocês possam dar força teórica. Explore também o que você acredita a respeito desse tema, buscando embasamento a respeito disso e trazendo informações mais detalhadas. Utilizem essas citações, utilizem dados. Vocês estão na área da administração, então vocês mexem muito com dados também, não é verdade? Então, a parte do desenvolvimento é a parte que deve conter as duas citações, no mínimo, que eu trouxe para vocês ali na proposta de atividade. Quando vocês vão para a conclusão, claro que vocês já sabem que a conclusão ela é um fim, é o final da minha dissertação. Então, nesse ponto é importante que eu já tenha traçado tudo anteriormente de forma bem definida, introduzido bem o meu tema, apresentado bem argumentos e teorias, porque depois o que eu vou fazer? Só retomar e finalizar. É importante que vocês saibam fazer esses 3 momentos. E hoje a gente vai ver isso com bastante clareza. Mas é importante, gente, que a gente tenha em mente algumas coisas.
É preciso que eu entenda a respeito do tema que eu estou fazendo. Por que hoje nós vamos ter uma atividade que começa hoje e vai terminar domingo? Para dar para vocês essa possibilidade. Porque é imprescindível que eu queira falar a respeito disso. Por isso que eu falei para vocês, se vocês vão ter lá no 8º um momento em que vocês vão ter que fazer basicamente um exercício a respeito disso, utilizem também hoje esse momento, porque vocês podem trazer, vocês podem evocar essas ideias, podem ter um brainstorming aí que vai falar para vocês, olha, vamos fazer a respeito disso, porque eu já posso aproveitá-la na dissertação. E foi algo que me ajudou muito na minha graduação. Por quê? Eu queria muito fazer iniciação científica, comecei um trabalho na iniciação científica, que depois, com muita facilidade, virou o meu TCC, que era algo que eu acabei me envolvendo muito. Então, se vocês estão se envolvendo já com um tema, aproveitem esse momento. Alguém perguntou alguma coisa, gente? Pode falar, Marlene. Acho que teve mais alguém. Sim, professora. É a respeito do TCC. Você sabe, sim, alguma informação para a gente, se isso é em grupo ou se cada um vai fazer o seu? Porque às vezes ele entra com um tema bacana e outra pessoa quer outro. Você sabe dizer alguma coisa? Que eu já vi aqui nas bancas que eu participei da administração e engenharia, no máximo dupla. Mas seria importante que vocês perguntassem depois, por exemplo, mas que eu vi todos que eu participei, no máximo foi dupla, nunca foi mais. Deixa eu ver. Teve um, eu acho que é dupla ou trio, talvez, hein? Mas é no máximo, grupo não. Não se vê. E é um movimento, Marlene. Não é fácil escrever uma dissertação, por exemplo, em grupo. Calcule para você ver, todo mundo pegando. E é o que eu falo muito com os alunos de orientação. É muito preciso que vocês se envolvam. Então, vamos supor, na semana que vem, vocês estão fazendo hoje um exercício individual. Aí você, Marlene, vê que a Ingrid tá fazendo muito legal na mesma área que você. Olha aí, uma identificação de vocês duas. Então, pode ser até uma surpresa para os colegas, por exemplo, descobrirem colegas que querem tratar de temas parecidos. Porque não é fácil você trabalhar, fazer um trabalho em grupo. Não tem como no TCC cada um fazer uma parte, depois vocês juntarem. É um negócio que exige muito envolvimento. Então, eu fiz sozinha, foi uma opção. Podia fazer em dupla lá na Federal de Lavras. Mas é difícil em grupo grande, viu? Então, assim, acho que semana que vem pode ser um bom momento também para a gente ver. Ou se não, alguém fala, por exemplo, a Isabela vai e traz um tema legal. Você fala, olha, menina, não é que esse tema é legal, vou conversar com ela. Porque em dupla já é bacana, vocês se encontrarem, vocês discutirem, mas em grupo, não sei se o tiro pode sair pela culatra aí depois. Mas de toda forma, gente, inicialmente, entenda o tema que você quer falar. Entenda a respeito daquilo, ou comece a entender. Nós estamos no movimento inicial, então comece a entender, né? É importante que você tenha certeza nesse tipo de texto que você compreendeu principalmente o seu tema. Porque se você tiver dúvidas a respeito desse tema, você não concorda comigo que o próprio direcionamento do texto pode ser dificultado? E até o próprio leitor, ele vai ter dificuldade de entender a respeito do seu tema. Então, aí voltando, né, que foi até o que o pessoal falou nas outras aulas, fazer textos curtos é um desafio, porque às vezes você precisa compilar ali o que é que você quer falar. Então, vejam que pode ter muitas consequências esse não direcionamento correto. Então, se você entende bem o tema, procure internalizar essas etapas da sua redação. Eu preciso ter uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão e uma referência, já que eu estou falando de textos acadêmicos, eu preciso ter as referências. Então, a dissertação deve respeitar uma estrutura. Nós vamos vestir o nosso texto em uma roupagem, ok? Então, nós primeiro desenvolvemos a introdução, depois o desenvolvimento, a conclusão, e sabemos que as referências são por critérios normativos que nós devemos colocar, né? Então, para que a gente possa fazer um bom texto, a gente precisa entender bem essas 3 etapas. A partir do momento que vocês fazem isso, é importante que vocês organizem, por exemplo, as citações que vocês querem utilizar. Ah, eu já li uma citação muito legal, vou achar ela. Então, eu vou fazer o meu texto, por exemplo, em volta de determinada teoria. Então, escolha os argumentos que você utilizará enquanto teoria, porque você vai encontrar uma série de informações que estejam a seu favor. Mas você precisa ser assertivo nessa escolha. Agora,
é difícil muitas vezes escolher qual informação é mais importante em detrimento à outra, por exemplo. Então, tenha um olhar bem específico para isso, vendo a linguagem de uma forma que não seja ingênua, mas sim estrategicamente, porque o que você quer trazer para o seu trabalho? Força teórica, argumentativa. Então, é necessário que você filtre toda essa teoria que você está encontrando. A partir daí, você já consegue ir organizando melhor o seu texto, né? Então, é importante que você procure organizar principalmente os parágrafos de forma que eles conversem e que as informações entre eles estejam coesas e que o seu texto fique depois coerente. Desenvolva todo esse texto com a maior clareza possível, porque o leitor ele deve compreender o que você escreveu. Como eu falei para vocês uma vez, que existem avaliações impares. Então, por exemplo, chama o seu colega, às vezes, ou uma pessoa da família é mais difícil, gente, porque às vezes não tem conhecimento. Agora, se for um outro estudante, por exemplo, na sua casa, seu filho for um estudante, você quiser que ele leia, seu outro colega de trabalho, é muito bacana, porque você vai poder ter uma percepção de que ele está entendendo, ou às vezes ele vai poder te falar, mas esse parágrafo aqui prejudicou o meu entendimento. E aí você tem um norte. Não esqueça de que desenvolver esse texto com clareza também cobra da gente que a gente utilize um vocabulário adequado, uma escolha de palavras, uma escolha textual que facilite essa compreensão, ok? Então é importante que a gente esteja atento ao uso da língua portuguesa, porque nada vai adiantar se a gente trouxer ótimas teorias, ideias maravilhosas e convincentes, mas se a gente cometer o erro, a gente vai ver que o autor ali estava escrevendo bem porque ele estava só se ancorando na palavra de outras pessoas. Então, a atenção ao uso da gramática e sua aplicação é importante para que essa dissertação seja o mais perfeito possível. Agora, se você tiver dúvida, por exemplo, de como escrever uma palavra, se você não pode encontrar naquele momento essa palavra no dicionário, qual que é o conselho? Não use. Tente procurar aí um sinônimo para uma palavra muito difícil e bonita que você queira utilizar, que você já tenha ouvido. E é importante porque daí quando você pensa nos sinônimos, você já pode ter tanto mais, ser mais assertivo na aplicação, quanto ter certeza de que você está escrevendo certo. Aí, para que a gente finalize, o que a gente estava falando outro dia da importância de dar atenção para o texto. Atenção para quando a gente começa a escrever esse texto, para quando a gente desenvolve esse texto, mas atenção depois que o nosso texto descansou um pouco. Uma vez um professor falou, você tem que escrever, mas você precisa deixar o seu texto descansar. E o que isso significa? Não é tipo massa de bolo, que eu vou deixar ele lá, ou de pão, e ele vai crescer. Hoje eu escrevo, mas eu tô cansada depois de um dia inteiro de trabalho, que eu tive que fazer tantas coisas. Eu pego esse texto e eu deixo esse texto ali. Amanhã eu retomo esse texto, depois de um outro dia, que talvez seja um dia melhor, ou talvez seja um dia pior. Aí eu vou ler, ou eu vou falar, nossa, tá bacana aqui, mas eu achei aqui, ó, um errinho, ou eu posso reorganizar essa parte, ou o que eu tava pensando quando eu escrevi isso, entendeu? Não caia no macete de tipo, eu fiz, enviei, pá! Tó, professor, deixa o seu texto descansar. Então, esse exercício que a gente vai ter, que eu sei que tem muita gente que precisa começar hoje, porque já estamos chegando perto das entregas, faça o exercício de iniciar, de tentar dar um corpo. Revise, sim, mas deixe para você retomar ele num dia que você estiver mais tranquila ou mais tranquilo e que você possa dar com um outro olhar, porque às vezes seu olhar vem mais maduro, às vezes seu olhar vem diferente. Então, lembre-se sempre de revisar e de conferir o texto que você produziu, certo? Então, a gente precisa observar que, quando vocês forem pesquisar o tema de vocês, vocês já vão se deparar com dissertações prontas. Os artigos, os periódicos, as dissertações, as teses que vocês vão encontrar são modelos de dissertação. Não caia no erro de querer copiar, porque daí vai apontar o plágio a hora que eu for corrigir, e daí, gente, aí já era, entendeu? Agora, são modelos. Então, lembrem-se sempre daquele exercício de paráfrase que a gente falou hoje no começo da aula. Eu leio,
eu interpreto, eu traduzo com as minhas ideias, com o meu conhecimento, e eu escrevo novamente. Isso ajuda muito vocês, gente, esse exercício de ler e de tentar ressignificar. Claro, como eu disse para vocês, não pode mudar a estrutura do texto original, por exemplo, a ideia central, mas é muito importante esse exercício. Então, é muito bom que vocês façam isso. Então, voltando aqui para o nosso texto agora, que eu já falei para vocês sobre estrutura, quando eu coloco aqui para vocês que no desenvolvimento vocês devem utilizar, vocês já sabem onde. A gente usa em trabalhos muito grandes, muito pouco ou quase nada de teoria na introdução, né? Porque a gente está só fazendo uma colocação inicial e é no desenvolvimento que o grosso da teoria se apresenta. Então, a gente também não usa nas conclusões finais, por exemplo, nas considerações finais, citações. Então, no nosso texto, a gente deve utilizar no desenvolvimento, ok? Não esqueçam, a partir do momento que vocês utilizaram essas citações, de fazer as referências da maneira correta. É claro, gente, vocês vão procurar lá a forma de fazer a referência do que vocês utilizarem, mas nós estamos no movimento inicial de fazer esse tipo de texto. Sério, esse texto é um texto mais sério. Então, se houverem erros, eu vou fazer o feedback para vocês baseado nisso. O importante é que vocês façam esse exercício conscientes, essa escrita consciente de que vocês estão aprendendo para uma coisa que é muito maior. Então, hoje nós estamos fazendo esse texto dissertativo, organizando as nossas ideias para um exercício, uma atividade, mas vai ser validado todo esse movimento de esforço de vocês. Então, tentem chegar o mais próximo possível. Desculpem. Tentem chegar o mais próximo possível da perfeição do texto de vocês, observar essas questões da ABNT que eu trouxe para vocês rapidamente. Acabando a aula aqui, eu já vou colocar lá na Liga, tá? Daqui a pouco eu volto para o Liga aqui. E para que vocês possam melhorar enquanto estudantes, melhorar enquanto profissionais, enquanto pessoas, porque vocês vão ter mais conhecimento e trazer uma estética diferente para o texto de vocês. Como tinha aluno que não estava aqui no começo da aula, gente, eu vou voltar aqui rapidinho para falar, porque daqui a pouco eu já vou liberar vocês para atividade. Gente, a partir da semana passada foi permitido que a gente colocasse as aulas gravadas no Liga. Então, hoje eu coloquei aqui para vocês, ó, tô abrindo aqui para mostrar, vocês me falem se... Ai, não tá aparecendo. Peraí, gente. Apareceu. Então, aqui na fase 2, vai ter aqui do lado esquerdo o nosso primeiro objetivo, né, que é compreender a importância da clareza textual. Aula remota do dia 30/3, ok? Então, eu coloquei para vocês que aqui vocês podem assistir a aula, que tem minha cara aqui assustada, não sei o que está acontecendo, surpresa. E os slides. Então, hoje eu não consigo pôr a aula para vocês imediatamente quando a gente finaliza, porque demora um tempinho para processar e depois eu preciso subir no YouTube. Mas hoje eu já coloco os slides para vocês poderem ver a formatação novamente. Caso vocês precisem, porque tem gente que gosta de olhar a BNT na internet. Mas a aula vai para vocês para o portal o quanto antes. Acredito que hoje até às 22 ela já esteja lá. Alguém tem alguma dúvida a respeito da atividade, a respeito do projeto que não estava no início e gostaria de falar? Ficou dividido. Pode falar, Isa. Boa noite, Pro. Boa noite, gente. Só para tirar dúvida com relação ao trabalho mesmo. Faz introdução, faz desenvolvimento, conclusão, tudo normal. O assunto que a gente escolher. Tem que ter capa? Não. Podem fazer direto na folha, mas lembram que quando eu falei para vocês de redação, ela não tinha essa separação? Aqui vocês vão colocar. Aqui vocês vão colocar Opa, estou escrevendo aqui no chat. Introdução, desenvolvimento, conclusão e referências. Nessa ordem aqui, ó, que eu tô colocando no chat para vocês. Beleza. Brigadão. Tá bom? E acredito que no mais seja isso. Lembrem os colegas, gente, que a atividade eu só posso liberar depois a pontuação para quem está presente. Agora, a hora que a gente finalizar aqui, ela já aparece uma lista de chamada que agora está chegando para gente.
Basicamente é isso. Queria deixar para vocês pelo menos uma hora aí, que agora já são 20h55, para que vocês, nós ainda não fizemos intervalo, ia ser tipo voltar 9h10, para que vocês pudessem começar. Porque, como eu disse, eu sei que tem estudante que precisa utilizar o dia de hoje. Primeira etapa, desenvolvimento da dissertação expositiva, que deve ser enviada na nossa sala, que o Richard já mandou aí para vocês o link. Segunda etapa, semana que vem, argumentação, que daí eu não vou fazer a ordem alfabética, não, porque daí é injusto, a pessoa vai sofrendo, A, B, C, D. Então, a gente vai fazer no meio aleatório, para que vocês possam fazer essa argumentação a partir do tema. Não é pergunta técnica, voltando a falar para vocês. Então, vocês vão enviar domingo, eu vou dar para vocês um feedback a respeito da estrutura. E depois, mas não sei se até terça, tá, gente? Daí eu vou pedir um pouquinho mais de tempo para vocês, porque vocês vão entregar no domingo. E se der tempo, eu corrijo até na terça para poder passar para vocês a pontuação. E a argumentação é participativa, a avaliação é participativa, então daí não tem pontuação. Vai ter com relação a esses critérios que foram colocados na atividade. Ok? Alguém mais tem alguma dúvida? Que silêncio, que turma que não tem dúvida, hein, gente? Graças a Deus, olha que não aprendem. Caso vocês tenham também, gente, podem entrar em contato, se vocês precisarem. O Richard também tem o meu telefone, eu deixo meu e-mail, porque aí a gente consegue organizar as respostas. Mas eu procurei colocar para vocês todos os direcionamentos, e vocês podem enviar. Ficam a pequena dica, né? Façam o texto quanto antes vocês puderem, e deixem ele descansar para vocês irem retomando e podendo deixar que ele tome uma forma bem sólida antes de enviar. Querem enviar daqui a pouco, daqui 30 minutos? Beleza também. Vai da escolha de vocês, que daí, né, é vocês fazendo o exercício da melhor maneira que vocês puderem, enviem quando quiser. Mas tentem fazer esse exercício de observar o texto com bastante atenção, principalmente com o que diz respeito à formatação dele. Ok? Então, se vocês já receberam, né, a atividade, que bom que entrou 7h30. O Richard também tem aí, caso dê problema com alguém, vocês mandem uma mensagem para o Richard, que ele manda o link novamente para vocês. Certo? E aí, a partir de agora, eu estou aqui na sala, vou ficar aqui mais um pouco, se alguém quiser ficar, tiver alguma dúvida para perguntar. E no mais, vocês podem ir para a atividade, como vocês preferirem, porque eu sei que tem gente que às vezes deixa para depois também, mas procurem se organizar aí para entregar a atividade, lembrando que depois ela é verificada com relação à autoria de vocês, hein? Repassem aí para o pessoal. Ok? Essa aula gravada de hoje fica disponível amanhã. Isabela, se ela entrar assim nos próximos 30 minutos, eu já ponho, porque geralmente tem vezes que o Google demora para entregar essa aula para gente. Mas os slides eu já vou pôr agora. Então, já vou abrir ali a aba, vou colocar os slides, porque tem muita informação que vocês às vezes precisam sobre a ABNT. E a aula, assim que ela entrar para mim, eu já pego e coloco, porque daí eu tenho que subir no YouTube e já coloco lá no portal. Tá bom? Mais alguém tem alguma dúvida? Tranquilo até agora. Tranquilo, Richard? Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato com ele também, gente, e podem entrar em contato comigo. Boa atividade para vocês, são os nossos últimos 6 pontos aí. Vocês têm corrido bastante atrás dessa nota, porque eu entendo, é 50%. E caso vocês precisem de mim para alguma coisa, eu estou à disposição. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite.